A casa no fim da estrada. No interior do estado de Minas Gerais, onde as estradas de terra cortam montanhas e vales, há uma região esquecida, pouco mencionada pelos moradores locais. As pessoas da pequena cidade de São Bento evitam falar sobre o que se esconde no final de uma trilha de terra sinuosa e coberta de vegetação. Ali, cercada por matas densas e silêncio opressor, repousa a velha casa da Dona Margarida. Construída no século XIX, a casa foi palco de uma tragédia que marcou a história da região. Dona Margarida, uma senhora rica e devota, viveu ali até a sua morte. Porém, a história de sua partida é envolta em mistério. Dizem que ela praticava rituais sinistros à noite, falando com entidades invisíveis e sacrificando animais para garantir sua vida longa e próspera. Sua morte veio de maneira repentina e, desde então, a casa foi abandonada, caindo em ruínas ao longo dos anos. Mas alguns afirmam que a velha nunca deixou o lugar. Helena e Roberto, um casal de turistas de São Paulo, estavam passando uns dias em São Bento para fugir do caos urbano e explorar a beleza natural da região. No entanto, durante uma noite na praça da cidade, ouviram um grupo de jovens comentando sobre a lenda da casa da Dona Margarida. Diziam que em certas noites era possível ouvir cantorias estranhas e ver luzes tremeluzentes na janela do segundo andar. Movidos pela curiosidade, o casal decidiu investigar. No dia seguinte, alugaram um carro e partiram em direção à trilha. Conforme avançavam na estrada de terra, notavam como o ambiente parecia se transformar. O céu, que antes estava claro, se fechou em nuvens pesadas. As árvores pareciam mais tortuosas e o silêncio se tornou absoluto, como se até mesmo os pássaros tivessem medo de cantar por ali. Ao chegarem à entrada da propriedade, um antigo portão de ferro, enferrujado e coberto por trepadeiras, se destacou. O portão estava entreaberto, rangendo suavemente ao vento. A trilha que levava até a casa estava coberta por folhas secas e galhos quebrados, como se ninguém tivesse passado por ali há décadas. A casa, de arquitetura colonial, ainda exibia sinais de sua antiga glória. Os azulejos portugueses nas paredes externas estavam rachados e desbotados, e as janelas de madeira com venezianas caindo aos pedaços permaneciam cerradas. Mas havia algo mais perturbador. No segundo andar, uma cortina parecia se mexer levemente, como se alguém estivesse espiando por detrás dela. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Roberto, tentando ser racional, sugeriu que fosse apenas o vento. Mas o olhar de sua esposa não escondia o incômodo. Mesmo assim, decidiram prosseguir. Ao empurrar a porta principal, um rangido alto ecoou por toda a casa, revelando um interior empoeirado e tomado pelo mofo. O cheiro de umidade e decadência invadiu suas narinas. Enquanto exploravam o lugar, notaram que cada cômodo tinha uma sensação diferente. Alguns estavam tão frios que a respiração formava pequenas nuvens de vapor, enquanto outros eram sufocantes e abafados. Em uma das salas, encontraram uma antiga poltrona de couro ao lado de uma lareira apagada. Era ali que Dona Margarida costumava sentar e murmurar suas preces e cânticos sombrios. Helena parou de repente, ouvindo algo. Um som baixo, como um suspiro longo e arrastado. Você ouviu isso? Perguntou a Roberto. Ele assentiu, mas fingiu desdém, dizendo que deveria ser o vento passando pelas frestas. No entanto, ele sabia que não era. Havia uma carga no ar,
uma presença opressiva que parecia observar cada movimento deles. Decidiram subir ao segundo andar. A escada de madeira carcomida rangia com cada passo. Ao chegarem ao corredor superior, encontraram uma série de quartos cujas portas estavam entreabertas. Um deles, porém, estava completamente fechado. Helena sentiu uma atração inexplicável por aquela porta. Era como se algo a chamasse para dentro. Com as mãos trêmulas, ela girou a maçaneta e empurrou a porta. O quarto estava completamente escuro, com apenas a luz que vinha do corredor iluminando fracamente o ambiente. No centro, havia uma cama de ferro antiga, coberta por um lençol encardido. Mas o que realmente chamou a atenção foi o espelho na parede oposta. Um espelho grande, com moldura dourada, que refletia o quarto de uma forma distorcida. Helena se aproximou lentamente. Quando estava a poucos passos do espelho, sentiu o ar ao seu redor ficar gelado. De repente, o reflexo no espelho mudou. Ao invés de ver apenas o quarto vazio, ela viu uma figura em pé atrás de si. Uma mulher idosa, com o rosto coberto por um véu preto, sussurrando algo ininteligível. O coração de Helena disparou e ela se virou rapidamente. Não havia ninguém ali. Mas quando voltou a olhar para o espelho, a figura ainda estava lá, agora mais próxima, com o véu começando a se levantar, revelando uma pele pálida e olhos vazios. Desesperada, Helena gritou por Roberto. Ele correu para o quarto, mas antes que pudesse perguntar o que havia acontecido, as janelas se fecharam com força, como se alguém as tivesse batido. O vento começou a soprar dentro do quarto, levantando poeira e causando um som sibilante que se assemelhava a risadas abafadas. "Temos que sair daqui agora", gritou Roberto, puxando Helena pelo braço. Eles correram pelo corredor e desceram as escadas com pressa. Mas, ao chegarem à porta de entrada, perceberam algo horrível. A porta não estava mais ali. No lugar dela havia uma parede de pedra sólida. Estavam presos. O som de passos ecoou pelo andar de cima, como se alguém estivesse descendo lentamente a escada. Roberto começou a bater nas paredes, procurando uma saída, enquanto Helena, em pânico, começou a chorar. Os passos ficaram mais próximos, e de repente a voz rouca de uma mulher ecoou pela casa. "Vocês vieram, e agora fazem parte de mim." As luzes do dia se apagaram completamente, como se a noite tivesse caído de uma só vez. E então, o silêncio. A última coisa que Helena e Roberto ouviram antes de tudo ficar escuro foi o som de unhas arranhando o chão, seguido de uma risada baixa e maligna. Quando finalmente foram encontrados, dias depois, estavam em estado catatônico, murmurando palavras sem sentido sobre uma velha senhora e olhos vazios. Ninguém mais ousa se aproximar da casa da Dona Margarida. E dizem que em noites silenciosas ainda se ouvem os gritos daqueles que ousam cruzar seus portões enferrujados. História 2. O eco da mansão Rosewood. No coração de uma pequena cidade no interior do Paraná, envolta por colinas e florestas densas, repousa uma construção que se destaca de todas as outras, a mansão Rosewood. Construída no final do século XIX por um rico imigrante inglês, a mansão foi símbolo de poder e opulência durante décadas, até que tragédias sucessivas forçaram seus donos a abandoná-la. Desde então, Rosewood ficou conhecida como a Casa dos Gritos e dos Lamentos, com histórias de desaparecimentos e avistamentos que mantém a maioria dos moradores bem longe dali. No entanto, há quem busque adrenalina e desafio em lugares como esse. Um grupo de 5 amigos, todos estudantes de uma universidade na capital, decidiram testar sua coragem e passar uma noite inteira na mansão. Inspirados por vídeos de caçadores de fantasmas e documentários sobre o sobrenatural, estavam ansiosos para ver se as lendas
tinham algum fundo de verdade. A chegada à mansão foi por volta das 5 da tarde, quando o sol começava a se pôr. A estrada até lá era um caminho de terra irregular, cercado por árvores antigas cujos galhos pareciam mãos tentando agarrar quem passasse. Ao avistarem a mansão, sentiram um misto de excitação e apreensão. Era um casarão imponente, de arquitetura vitoriana, mas que havia sido devorado pelo tempo. As paredes externas estavam cobertas de musgo, as janelas, quebradas ou trancadas por tábuas, e a vegetação ao redor parecia sufocar a casa como uma fera prestes a devorar sua presa. Dentro, a atmosfera era ainda mais densa. As tábuas do chão rangiam sob os pés e o cheiro de mofo impregnava o ar. A luz do dia se esvaía rapidamente e sombras começaram a se alongar pelos corredores. Os amigos se instalaram na antiga sala de estar, colocando suas mochilas e preparando equipamentos para gravar qualquer atividade paranormal. Com lanternas e câmeras em mãos, eles se dividiram para explorar os diferentes cômodos. Carla e Lucas, o casal do grupo, decidiram investigar o andar de cima. As escadas, estreitas e íngremes, levavam a um corredor comprido com várias portas. Ao chegarem lá, perceberam que um dos quartos estava com a porta entreaberta. Uma corrente de ar gelado saía de lá, fazendo os cabelos de Carla se arrepiarem. A curiosidade venceu o medo e eles entraram. O quarto estava praticamente vazio, exceto por uma cama velha, coberta por lençóis sujos, e uma grande janela que dava para o jardim dos fundos. Mas havia algo estranho, o espelho oval na parede. Sua superfície estava tão embaçada que parecia não ter sido limpa há décadas. Carla se aproximou do espelho e, com a mão trêmula, limpou parte dele. Por um momento, ela pensou ter visto algo refletido atrás dela, mas quando se virou, não havia ninguém. Lucas, sempre cético, brincou que ela estava se assustando à toa. No entanto, ambos sentiram uma súbita onda de frio que parecia vir do próprio espelho. A temperatura no quarto caiu drasticamente e um som baixo, semelhante a uma respiração, começou a preencher o ambiente. Enquanto isso, no andar de baixo, André, Mariana e Tiago estavam explorando a antiga biblioteca. O lugar era uma mistura de decadência e mistério. Estantes cheias de livros empoeirados e uma mesa central, onde pilhas de jornais amarelados narravam acontecimentos macabros de décadas atrás. Tiago encontrou um caderno com anotações estranhas, como se alguém tivesse registrado datas e horas específicas ao longo dos anos, mas sem explicação do que acontecia nesses momentos. De repente, a porta da biblioteca se fechou com um estrondo, assustando todos. Mariana, visivelmente nervosa, tentou abrir, mas a porta parecia trancada por dentro. Foi quando as luzes das lanternas começaram a piscar. No canto da sala, sombras dançavam na escuridão, tomando formas humanas distorcidas. Uma risada baixa, infantil, reverberou pelo cômodo, seguida por sussurros incompreensíveis. De volta ao andar de cima, Carla e Lucas estavam prestes a sair do quarto quando ouviram algo. Era uma música suave, uma melodia antiga, tocando como se um gramofone estivesse escondido em algum lugar da mansão. A música parecia vir de todos os lados, crescendo em volume, até se tornar perturbadoramente alta. Lucas tentou abrir a porta do quarto, mas ela não se movia. Isso não é possível, Murmurou tentando esconder o pânico. O som foi ficando mais agudo, como se a música estivesse distorcendo, e de repente cessou.
A quietude foi substituída por um único som, o ranger das tábuas, como se alguém estivesse caminhando lentamente em direção a eles. No corredor, uma figura apareceu. Uma menina pequena, vestida com um vestido branco sujo, com cabelos longos e desgrenhados, e o rosto pálido demais para parecer humano. Ela olhava diretamente para eles, mas seus olhos eram buracos negros, vazios. Quando ela abriu a boca, o grito que saiu era agudo e desesperador, ecoando por toda a casa. Carla e Lucas recuaram, mas a figura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando apenas um rastro de sangue no chão. Desesperados, todos no andar de baixo correram ao ouvir os gritos. Quando finalmente conseguiram abrir a porta do quarto, encontraram Carla em estado de choque e Lucas tentando explicar o que tinham visto, mas sem palavras para descrever. Decidiram que já era suficiente e tentaram sair da casa, mas ao chegarem à porta principal, perceberam algo bizarro. O hall de entrada não era mais o mesmo. As paredes pareciam ter se fechado, o ambiente tinha se deformado, como se a própria mansão estivesse se dobrando sobre eles, aprisionando-os. O desespero começou a tomar conta, e uma voz rouca e arrastada se fez ouvir, repetindo uma única palavra. Fiquem! O grupo então correu pelos corredores, tentando encontrar qualquer saída, mas a casa parecia uma prisão viva, com portas que levavam a corredores intermináveis e janelas que se fechavam sozinhas. No clímax de seu pânico, a eletricidade das lanternas começou a falhar. E na escuridão, eles sentiram mãos frias tocando suas peles. Quando finalmente, após horas que pareceram eternidades, conseguiram sair para o jardim, olharam para trás e viram a mansão. As luzes internas estavam acesas e nas janelas, figuras indistintas observavam como se a casa tivesse ganho vida, guardando para sempre aqueles que ousaram invadi-la. Naquela noite, ao voltarem para a cidade, perceberam que suas roupas estavam sujas com algo além de poeira, manchas escuras que, ao serem analisadas depois, revelaram-se como sangue seco. Desde então, nenhum deles voltou a ser o mesmo, e a mansão Rosewood continua lá, esperando por mais visitantes que desafiem seus segredos. História 3. A Maldição da Casa dos Anciãos. No interior do Rio Grande do Sul, em uma cidadezinha esquecida chamada Santa Clara do Sul, há uma construção que os moradores chamam de a Casa dos Anciãos. Localizada em uma colina isolada e cercada por uma floresta densa, a casa já foi, no passado, um lar para idosos sem família, mantida por uma organização filantrópica. No entanto, essa aparência de caridade escondia segredos obscuros que vieram à tona quando as mortes inexplicáveis começaram a acontecer. Com o tempo, a casa foi abandonada, e as histórias que circulavam na cidade apenas contribuíram para sua fama sombria. Diziam que os gritos dos velhos que morreram lá ainda podiam ser ouvidos à noite, e que as almas deles estavam presas, revivendo seus últimos momentos em um ciclo interminável de dor e desespero. Muitos acreditavam que as entidades que habitam a casa eram responsáveis por tirar a vida daqueles que ousavam entrar. Amanda, uma investigadora paranormal com um canal no YouTube, decidiu ir até Santa Clara do Sul, depois de receber inúmeros relatos sobre a Casa dos Anciãos. Especializada em locais assombrados, ela tinha uma combinação de coragem e ceticismo que a levava a explorar lugares que a maioria das pessoas evitava. Acompanhada de seu assistente Felipe, ela chegou à cidade em uma tarde nublada de inverno, onde o ar gelado e a névoa espessa já criavam uma atmosfera inquietante. A cidade era pequena, com casas antigas de madeira e ruas vazias, onde o tempo parecia ter parado. Quando Amanda perguntou a alguns moradores sobre a casa, muitos evitavam responder ou simplesmente se afastavam com uma expressão de medo. No entanto,
Um homem idoso, sentado em frente a uma padaria, decidiu falar. Ele disse em voz baixa, quase como um aviso. Quem entra naquela casa nunca mais volta o mesmo. Eles estão lá esperando, sempre esperando. Determinada, Amanda e Felipe seguiram o caminho até a casa. Ao se aproximarem, notaram como a vegetação parecia ter se tornado selvagem ao redor da propriedade, com árvores retorcidas e cipós pendendo como laços prontos para prender qualquer intruso. A casa de 3 andares era uma construção imponente, mas em ruínas. As janelas estavam quebradas, as paredes rachadas e o telhado parcialmente desmoronado. A porta de entrada, de madeira pesada e corroída pelo tempo, se abriu com um rangido assustador, como se a casa estivesse os convidando a entrar. O interior era ainda mais desolador. Móveis antigos cobertos de poeira, corredores escuros e paredes manchadas por infiltrações criavam uma sensação de abandono e solidão. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, sentiram uma queda repentina na temperatura. Era como se o ar ao redor deles tivesse se transformado, tornando-se mais pesado e difícil de respirar. O primeiro sinal de que não estavam sozinhos veio em um dos quartos no andar térreo. Havia uma cadeira de balanço antiga posicionada em frente a uma janela. Ao se aproximarem, perceberam que a cadeira começou a balançar sozinha, como se alguém invisível estivesse sentado ali. Amanda apontou a câmera, capturando o movimento, mas nenhum vento ou corrente de ar poderia explicar aquilo. Ao examinar o chão ao redor, viram marcas de arranhões, como se unhas humanas tivessem raspado o chão com força. Felipe sugeriu que deixassem o cômodo, mas Amanda estava determinada a descobrir mais. Eles decidiram explorar o andar superior. À medida que subiam a escadaria estreita e íngreme, o ambiente ficava mais opressivo. No segundo andar, encontraram um longo corredor com várias portas. Uma delas estava entreaberta, revelando um quarto mal iluminado. Amanda sentiu uma forte atração por aquele quarto e empurrou a porta. Dentro, havia camas de ferro antigas, cada uma com um colchão embolorado. No entanto, o que mais chamou a atenção foram as manchas escuras no chão, espalhadas de maneira irregular. Pareciam manchas de sangue seco, marcando o local onde supostamente alguns dos idosos morreram. De repente, um som baixo e contínuo preencheu o ar. Era um lamento, profundo e carregado de dor. A voz não era humana. Era algo que ressoava na própria estrutura da casa, como se as paredes sussurrassem. Felipe tentou identificar de onde vinha o som, mas ele parecia flutuar de todos os lados. Então, o lamento se transformou em palavras. Ajudem-nos, por favor, ajudem-nos. Ajudem-nos, por favor, ajudem-nos. Amanda ficou paralisada. Sabia que as vozes eram o eco de espíritos atormentados, almas que haviam sido presas naquele lugar devido às circunstâncias horríveis de suas mortes. A história verdadeira da Casa dos Anciãos envolvia abuso e negligência. Os responsáveis pela casa exploravam os idosos financeiramente, e aqueles que reclamavam ou ficavam doentes eram deixados para morrer lentamente em quartos trancados, ignorados até sucumbirem à fome ou à insanidade. Enquanto exploravam mais quartos, Amanda e Felipe sentiram que estavam sendo observados. Em um dos corredores, viram algo aterrorizante. Um vulto pálido, decrépito e curvado, espiando por detrás de uma porta. Quando Felipe se aproximou com a câmera, o vulto recuou rapidamente, desaparecendo na escuridão. Mas a porta não estava mais ali. Era como se a casa estivesse brincando com suas mentes, distorcendo a realidade para confundi-los. Amanda sugeriu que descessem ao porão, onde, segundo as lendas, os corpos dos idosos mortos eram escondidos antes de serem enterrados em covas rasas nos fundos da casa. O porão era uma câmara de horrores,
Havia correntes enferrujadas presas às paredes, camas improvisadas e roupas rasgadas espalhadas pelo chão. O cheiro de podridão era tão intenso que quase fez Felipe vomitar. Foi então que ouviram um som que gelou o sangue nas veias. Passos pesados subindo as escadas do porão, mas não havia ninguém visível. A escuridão parecia ganhar vida e as paredes começaram a se fechar ao redor deles. As vozes, agora em uníssono, diziam: "Fiquem conosco, sentimos tanto frio." Desesperados, correram para sair da casa, mas as portas agora estavam trancadas. O som de unhas arranhando o chão e gemidos se intensificou, criando uma cacofonia infernal. Quando finalmente conseguiram arrombar uma das janelas e saltar para fora, sentiram o ar fresco da noite como um alívio. Voltaram para a cidade em silêncio, ambos abalados pelo que vivenciaram. Amanda jurou que nunca mais voltaria àquele lugar. No entanto, ao revisar as gravações, notou algo perturbador. Em todas as cenas gravadas dentro da casa, sombras distorcidas apareciam ao fundo, acompanhadas de sussurros que repetiam seu nome. Desde aquela noite, Amanda tem pesadelos recorrentes com os anciãos, rostos deformados e cheios de dor, estendendo as mãos em direção a ela, implorando por libertação. E cada vez que alguém menciona a casa dos anciãos, ela sente um calafrio subir pela espinha, como se uma parte dela ainda estivesse presa lá, junto com as almas atormentadas que nunca encontraram paz. História 4. O quarto proibido da casa Holloway. No estado do Espírito Santo, há uma pequena cidade chamada Vila do Rosário, conhecida por suas belas paisagens montanhosas e pelo clima acolhedor de interior. No entanto, para os moradores mais antigos, a cidade carrega um segredo obscuro, algo que a maioria prefere esquecer. Em uma das ruas mais afastadas, coberta por árvores altas e de galhos entrelaçados, há uma casa velha que todos evitam. Uma construção de estilo colonial, com janelas altas e pintadas de branco, mas que há muito tempo perderam o brilho. Essa é a casa Holloway. A história da casa remonta aos anos 1920, quando uma família americana, os Holloway, se mudou para o Brasil em busca de novas oportunidades. A casa foi construída para ser um lar grandioso, com quartos espaçosos e um jardim exuberante. Mas algo deu errado. Uma tragédia envolvendo a filha caçula da família, Emily, de apenas 8 anos, marcou o lugar. Emily desapareceu misteriosamente e nunca mais foi vista. Após o ocorrido, a família deixou a casa, que permaneceu vazia por décadas. Com o tempo, surgiram rumores de que o espírito de Emily ainda vagava pelo lugar, presa no quarto dos fundos, um quarto que ninguém ousava abrir. Em 2022, os Alves, uma família de classe média, compraram a casa. Estavam encantados com o tamanho e a beleza histórica do lugar, e o preço parecia um verdadeiro achado. João e Paula, junto com sua filha de 6 anos, Isabela, se mudaram para a casa, empolgados com a nova fase de suas vidas. No início, tudo parecia perfeito. A casa precisava de algumas reformas, mas nada que eles não pudessem resolver. Entretanto, logo perceberam que havia um quarto nos fundos do corredor superior, que sempre estava trancado. Tentaram abrir com várias chaves antigas encontradas pela casa, mas nenhuma funcionou. Decidiram deixar para lidar com isso mais tarde, sem imaginar o que o quarto realmente escondia. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Isabela, que era uma criança alegre e extrovertida, começou a falar sobre uma nova amiga. Paula e João achavam que era apenas fruto da imaginação da filha, já que ela ainda estava se adaptando ao novo lar. Isabela falava sobre uma menina chamada Emily, que morava no quarto dos fundos. Paula, inicialmente, achou curioso a coincidência com o nome da antiga moradora, mas não deu muita atenção,
atribuindo isso a histórias que a filha poderia ter ouvido de outras crianças da escola. Porém, as conversas de Isabela com essa amiga imaginária começaram a ficar perturbadoras. Em uma manhã, enquanto tomavam café, Isabela mencionou que Emily queria brincar com ela, lá no quarto proibido. Quando João perguntou onde era esse quarto, Isabela apontou para a porta trancada no fim do corredor. O pai riu, dizendo que ela tinha uma imaginação fértil, mas Paula começou a sentir um desconforto crescente. Naquela mesma noite, Paula acordou no meio da madrugada ao ouvir sussurros vindo do corredor. Pensou que Isabela pudesse estar andando pela casa, mas ao verificar, encontrou a filha dormindo profundamente. O som continuava, fraco e quase imperceptível, mas estava lá, como uma criança murmurando palavras indistintas. Seguindo o som, Paula se viu diante da porta trancada. Tentou abrir, mas a porta continuava firme. Quando ela estava prestes a se afastar, ouviu uma risada suave, vinda do outro lado. O riso infantil a fez congelar no lugar, e ela recuou para o quarto, sem conseguir dormir o resto da noite. No dia seguinte, João decidiu forçar a porta. Usando ferramentas, conseguiu arrombar a fechadura. Quando a porta finalmente se abriu, o que encontraram foi um quarto que parecia intocado pelo tempo. Era um quarto de criança, com brinquedos antigos espalhados e uma cama coberta por um dossel de cortinas desgastadas. O lugar tinha uma atmosfera densa, como se o ar estivesse pesado e uma camada de poeira cobria tudo. No entanto, o que mais chamou a atenção foi um boneco de porcelana sentado no centro da cama, com olhos fixos na porta, como se estivesse esperando por algo. Isabela entrou correndo no quarto e, com um sorriso assustadoramente encantado, disse: Esse é o quarto da Emily. Ela disse que quer brincar comigo. Paula e João ficaram paralisados. De repente, a janela do quarto se fechou com força e um vento frio encheu o ambiente. O boneco caiu da cama, rolando pelo chão até parar aos pés de Paula, que sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nas noites que se seguiram, os acontecimentos bizarros aumentaram. Isabela começou a acordar sempre às 3 da manhã, dizendo que Emily queria brincar. Em mais de uma ocasião, Paula encontrou a filha parada na frente da porta do quarto dos fundos, murmurando para alguém que não estava lá. Os sussurros e risadas infantis tornaram-se constantes. João, que inicialmente era o mais cético, começou a perder o sono. Sentia uma presença estranha, observando-os o tempo todo, especialmente quando estavam próximos ao quarto dos fundos. Paula decidiu pesquisar sobre a história da casa e descobriu o que todos na cidade sabiam, mas evitavam falar. Emily Holloway não havia desaparecido como todos pensavam. Ela foi encontrada morta no próprio quarto, com marcas de violência em seu corpo, mas o culpado nunca foi identificado. Acreditava-se que ela foi vítima de um ritual obscuro realizado por um dos empregados da casa, que teria ficado obcecado pela menina. Desde então, o quarto onde ela morreu permaneceu trancado, para manter o espírito preso. Certa noite, João e Paula acordaram com o som de passos correndo pelo corredor. Quando se levantaram, viram Isabela na porta do quarto, com um sorriso perturbador no rosto, segurando o boneco de porcelana que eles juravam ter guardado no sótão. Ela quer que eu fique com ela para sempre, disse a menina, com uma voz que não parecia sua. Desesperados, os pais tentaram tirar Isabela do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo. Do lado de fora, ouviam a risada de Emily e a voz de Isabela respondendo em tom de brincadeira. Bateram na porta, tentaram arrombá-la novamente, mas desta vez parecia impossível. Quando finalmente conseguiram abrir, o quarto estava vazio. Isabela não estava lá, nem o boneco. Apenas a cama desarrumada e o eco de uma cantiga infantil assombravam o ambiente. Buscaram a filha pela casa inteira, mas ela parecia ter desaparecido.
Ao descerem para a sala, viram algo que fez seus corações pararem. Isabela estava sentada no sofá, com o boneco no colo. Seus olhos estavam estranhamente vidrados, como se estivesse em transe. Ao se aproximarem, ouviram-na sussurrar. Emily disse que agora somos amigas para sempre. Nos dias seguintes, o comportamento de Isabela se tornou cada vez mais estranho. Ela passou a ter ataques de fúria, dizendo que não queria sair da casa e que Emily ficaria zangada se eles tentassem se mudar. A saúde mental de João e Paula começou a se deteriorar. Decidiram procurar ajuda espiritual, mas qualquer tentativa de exorcizar ou abençoar a casa resultava em fenômenos ainda mais intensos, luzes piscando, móveis se movendo sozinhos e, principalmente, a risada cruel de Emily ecoando pelas paredes. Hoje, a casa Holloway permanece lá, aparentemente tranquila por fora. Mas todos na cidade sabem que o mal ainda habita aquele lugar. E sempre que alguém passa por ali, ouve sussurros de duas vozes infantis. Uma delas dizendo, Não entre aqui! a outra dizendo, Venha brincar conosco. História 5. Os sussurros da Casa de Pedra. No interior da Bahia, há uma cidadezinha chamada São Cristóvão do Norte, cercada por plantações e montanhas. Entre os moradores, uma construção antiga e isolada nas colinas é conhecida como a Casa de Pedra. Diferente das outras casas da região, feitas de madeira ou tijolo, essa foi construída inteiramente de pedras cinzentas, frias e rugosas, que pareciam absorver a luz do sol em vez de refletir. Dizem que a casa foi erguida no século XIX por um médico estrangeiro, o Dr. Antunes, que se isolou ali para conduzir suas pesquisas. A verdadeira natureza dessas pesquisas, no entanto, é motivo de murmúrios e especulações sombrias até hoje. Diziam que o doutor realizava experimentos cruéis em seus empregados e em moradores da cidade, atraindo-os com promessas de cura para doenças misteriosas. Muitos dos que entraram na Casa de Pedra nunca mais foram vistos. Com o tempo, a casa foi abandonada, mas não ficou desocupada por muito tempo. Acredita-se que as vítimas dos experimentos ficaram presas lá dentro, revivendo suas dores em ecos intermináveis de agonia. Anos mais tarde, Maria Fernanda, uma escritora de livros de suspense e terror, decidiu alugar a casa para se isolar e terminar seu novo romance. Ela queria fugir do caos de Salvador e acreditava que o isolamento na Casa de Pedra seria perfeito para despertar sua criatividade. Chegando à cidade, foi recebida com olhares desconfiados pelos moradores, que evitavam falar sobre o lugar. A dona da imobiliária, ao entregar as chaves, apenas disse em tom baixo: A casa tem sua própria história. Se eu fosse a senhora, não ficaria lá depois que o sol se põe. Ignorando os avisos, Maria Fernanda foi até a casa, curiosa e empolgada. A construção era impressionante em sua solidez e antiguidade. No entanto, ao se aproximar, sentiu um frio inexplicável, mesmo com o calor baiano. As janelas da casa pareciam olhos vazios observando-a, e o vento que soprava entre as pedras produzia um som que mais parecia um lamento distante. Ao entrar, notou que a casa ainda guardava móveis antigos, cobertos de poeira e teias de aranha. O ar estava pesado e cheirava a umidade e decadência. O hall de entrada tinha um grande espelho em uma moldura dourada, empoeirado e manchado pelo tempo. Maria Fernanda o evitou, sentindo uma aversão inexplicável a seu reflexo. Decidida a se instalar, começou a arrumar suas coisas e preparar o escritório onde passaria a maior parte do tempo escrevendo. No primeiro dia, tudo parecia tranquilo. Maria se concentrou em seu livro, avançando bem no enredo. À noite, ela sentiu que o ambiente ao redor ficava mais denso, como se a própria casa estivesse respirando lentamente. Enquanto tentava dormir, ouviu um som baixo e contínuo,
como se alguém estivesse sussurrando no andar de baixo. Pensando ser o vento, ignorou e voltou a dormir. Na manhã seguinte, durante o café, Maria notou algo estranho. Havia pegadas de lama no chão da sala, levando até a porta da cozinha. O detalhe inquietante era que as pegadas pareciam descalças e, ao segui-las, se davam conta que iam na direção de onde ela tinha entrado na casa. Ela tentou racionalizar, pensando que talvez as pegadas fossem antigas, mas algo não batia. Como não havia visto aquilo no dia anterior? Ao cair da noite, Maria começou a ouvir os sussurros novamente. Dessa vez, estavam mais claros, como vozes tentando formar palavras. Tentou se concentrar em seu trabalho, mas a sensação de ser observada se intensificou. Sempre que olhava para o espelho no hall, sentia que havia algo errado em seu reflexo. Era como se uma sombra se movesse rapidamente no fundo, mas ao se virar, não havia nada. Os dias se passaram e Maria notou que os sussurros agora aconteciam a qualquer hora, dia ou noite. Eram sons perturbadores, vozes arrastadas como lamentos, misturadas a um zumbido constante. Em algumas noites, ela ouviu passos pesados ecoando no andar de cima, e certa vez, a luz de sua vela oscilou como se alguém tivesse passado correndo ao seu lado. Cada vez mais angustiada, Maria decidiu investigar o passado da casa. Conversando com alguns moradores mais velhos, soube mais sobre o Dr. Antunes e seus experimentos. Ele atraía pessoas com a promessa de curá-las de doenças incuráveis, mas, na verdade, usava-as como cobaias para experiências desumanas, tentando prolongar a vida através de métodos macabros. Diziam que ele mantinha as vítimas em um quarto escondido no porão, onde as deixava definhar até a morte. Muitas das almas atormentadas nunca encontraram descanso. Ao retornar para a casa, Maria decidiu explorar o porão. Usou uma lanterna e desceu as escadas de pedra, que pareciam se alongar à medida que ela avançava. Ao chegar ao fundo, encontrou um grande espaço úmido e mal iluminado. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo e podridão antiga. No canto do porão, havia marcas nas paredes, como se mãos tivessem arranhado a pedra na tentativa desesperada de escapar. De repente, Maria ouviu um ruído seco, como o estalar de ossos. Virando-se bruscamente, viu algo que a fez gelar. Uma sombra disforme se arrastava pelo chão, como se fosse uma figura humana tentando se levantar. O sussurro estava mais alto agora, envolto em um gemido de dor e raiva. Era uma mistura de vozes, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, repetindo as mesmas palavras. Ajude-nos, ele está vindo. Desesperada, Maria correu de volta para o andar de cima. Trancou-se no quarto, mas sabia que não estava sozinha. As portas rangiam e batiam, e o som dos passos agora estava por toda parte, como se algo estivesse cercando o quarto. Quando olhou para o espelho, viu algo que a aterrorizou. Seu reflexo estava distorcido, e atrás de si havia uma figura com um jaleco antigo e manchas de sangue, o rosto em decomposição. Era o Dr. Antunes, sorrindo malignamente para ela. O reflexo se moveu por conta própria, mesmo quando Maria ficou paralisada. A figura sussurrou: "Você também vai servir para a pesquisa." Nesse momento, o espelho trincou, e a figura se desfez em uma risada que reverberou pela casa inteira. Na manhã seguinte, Maria deixou a casa de qualquer jeito, deixando tudo para trás. Quando chegou à cidade, estava pálida e trêmula. Tentou explicar o que aconteceu, mas ninguém se surpreendeu. A casa de pedra sempre foi um local de sofrimento, e qualquer um que ousa se aproximar acaba levando uma parte do mal consigo. Desde então, Maria Fernanda nunca mais escreveu. A casa de pedra permanece lá, envolta em uma névoa constante, como se a própria natureza quisesse esconder aquele lugar. Os sussurros ainda são ouvidos por quem passa perto,
Mas agora, entre as vozes, dizem que há uma nova adição. A voz de uma mulher pedindo ajuda, enquanto risadas sádicas ecoam ao seu redor.